né, JP, sobre um outro assunto que é muito importante, que é o escândalo dos desvios ilegais do INSS. O governo não descarta usar recursos públicos para ressarcir os aposentados e pensionistas que tiveram esses desvios ilegais das folhas de pagamento. Agora, se não houver recurso público, como é que isso vai ser feito? Né? Só com a retenção de bens das pessoas que são acusadas, que eventualmente sejam condenadas por esses crimes, não me parece possível, porque é muito dinheiro. Parece ser uma organização muito grande. Será que todo mundo vai ser identificado, responsabilizado, vai ter que devolver dinheiro? É difícil imaginar um cenário desse. Então o governo... Mas acionando justiça? Acionar justiça, exatamente. Gente, porque está descartando usar dinheiro público, então vai ser por meio da justiça quando essas entidades devolverem o dinheiro. Haja tempo nisso tudo, hein, JP? Pois é, e esse é um ponto que a gente vem falando, já batendo nessa tecla desde o início da semana, quando surgiu esse escândalo, porque é uma situação difícil. O Megali tinha falado, por exemplo, que as pessoas podem acionar a justiça pedindo até o dobro, né, 12 bilhões de reais. É uma situação que vai demorar, a justiça vai demorar para decidir esse assunto, mas agora o governo descartou de fato usar recursos públicos para ressarcir os lesados pela fraude bilionária do INSS. Qual que é a ideia? Essa que vocês falaram, acionar judicialmente as associações e os sindicatos para que devolvam os mais de 6 bilhões de reais que foram desviados das contas de aposentados e pensionistas. Uma alternativa é envolver a Advocacia Geral da União, que pode fazer uma ação coletiva em nome dos beneficiados afetados. O objetivo é evitar que os próprios não tenham que ir até a justiça. Um levantamento da Controladoria Geral da União mostra que mais de 80% dos aposentados e pensionistas lesados são de baixa renda. Segundo a CGU, as entidades chegaram a filiar indevidamente 1.500 pessoas por hora. Isso fez com que os repasses passassem de cerca de 540 milhões de reais para 1,5 bilhão em apenas 2 anos. Esses são dados coletados pela Polícia Federal, pois não. Vamos repetir esse número, porque é inacreditável, assim. Sim. As entidades, aí houve essa liberação para que eles filiassem associados, para assim conseguir a tal da contribuição que seria espontânea. E aí essas instituições, aí, essas associações começaram a filiar. A média, em um dos meses, foi de mais de 1.000 por hora. Imagina... 1.500 pessoas por hora. Você imagina, Sheila, filiar 1.500 associados em uma associação X, que a gente não sabe nem que serviço presta, né? Para que serve uma associação como essa? Para que ela reúne pessoas? Para ajudar de que forma essas pessoas? Ninguém sabe. Nem existem algumas das empresas. Filiou 1.500 por hora, por um mês. Era uma certeza também de que nada ia acontecer, né? Certeza de que pode fazer à vontade, que nada vai acontecer. Desculpa, JP, te interromper, mas é porque esse número a gente tem que... Chama muita atenção, né? Claro. É um indício muito claro, né, de que essas eram irregularidades, a gente já sabe que mas é uma prova irrefutável. Exato, e a gente estava falando sobre esses 1.500 pessoas por hora, e assim, não são descontos grandes, mas obviamente que fazem falta, né? A gente estava vendo os valores, né, enquanto esse relatório estava sendo divulgado, obviamente é uma prévia, o relatório final vai ser divulgado na próxima segunda-feira, mas mostra que o desconto era de R$70, R$80, até para que essas pessoas não sentissem tanta falta nos pagamentos. Obviamente que faz falta, a gente sabe, é um dinheiro que vai chegar para essas pessoas e claro que faz falta. Mas a questão é a seguinte, uma comissão no Congresso, ministro da Previdência, Carlos Lupe, admitiu demora para agir quando soube das fraudes bilionárias ainda em 2023. Ontem, em um ato pelo Dia do Trabalho em São Paulo, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, defendeu Carlos Lupe. A gente vai ouvir um trechinho agora. Não tem nada que desabone o ministro, não tem nenhum indício de envolvimento dele. Portanto, ele está conduzindo o processo, vai estar conduzindo esse processo administrativo e das mudanças que tem que ser feito, e as apurações vão continuar. Quem tiver envolvido nesse processo, que será punido no rigor da lei. Já o ministro do Trabalho e Emprego, que também participou dessas manifestações na capital paulista, disse, Luiz Marinho, que entende a permanência de Carlos Lupe no cargo e que isso deve passar por uma avaliação das condições políticas do governo. Quem errou tem que pagar, os trabalhadores lesados têm que ser restituídos, portanto, toda a determinação do governo para fazer a apuração doa a quem doer. Quem tiver culpa no cartório, que pague. Ontem foi anunciado um novo presidente do INSS, que é por onde passa
que passa todo o processo necessário de manuseio das ferramentas para dar resposta efetiva para a sociedade brasileira das soluções. Bom, no Congresso, a oposição ao governo está pressionando para a instalação de uma CPI para investigar as fraudes do INSS. Esse pedido já foi protocolado, mas ainda depende de uma avaliação do presidente da casa, Hugo Mota. E a gente falava sobre isso ontem, né? Que a ideia é instalar essa CPI o mais rápido possível, mas apenas 5 CPIs podem funcionar simultaneamente no Congresso Nacional. E essa é uma grande preocupação nesse momento, se esse tema vai ser palanque ou se de fato vai avançar. O líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, diz que é necessário afastar o ministro Carlos Lupe do cargo enquanto essas investigações acontecem. Quando se tinha algum tipo de desvio de conduta de um ministro, a primeira coisa que se faz, afasta o ministro, para que ele possa responder. Em caso de que, com o passar do tempo, este ministro fique comprovado que não teve nenhum tipo de envolvimento, não teve nenhum tipo de responsabilidade, que eu acho muito difícil, porque, no mínimo, por tudo que se ouve até agora, o ministro Lupe, no mínimo, houve omissão da sua parte, porque há um ano ele já sabia do que estava acontecendo e não tomou medidas. Quem é omisso ou quem faz parte de roubo tem que ser demitido imediatamente, ou no mínimo, afastado para averiguação dos fatos. Bom, caso esse pedido de CPI não avance na Câmara, a oposição tem um plano B, que é fazer uma alternativa de comissão parlamentar mista, ou seja, com o Senado Federal. Hoje, como a gente falou, o regimento da Câmara permite funcionamento de 5 CPIs. A avaliação nesse momento é de que mudaram os personagens, mas é mais ou menos a mesma situação que acontecia na época da CPI da pandemia, em que o governo diz que não é necessário fazer uma CPI exatamente por conta de um tumulto, enquanto a oposição diz que esse é o ponto central para que sejam investigadas as questões, além, obviamente, da investigação da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União. É bem diferente, né, da época da pandemia. Porque, primeiro que nesse caso aqui, você tem envolvimento, aparentemente, de 2 governos diferentes. É claro que nesse atual governo a coisa aumentou exponencialmente, né, o desvio, né? Os descontos, a exploração desses desvios ilegais, isso aumentou exponencialmente, mas é sempre importante dizer que começou antes de esse atual governo assumir. Mas ainda assim, nós conversávamos fora do ar, né, Sheila? O Brasil está polarizado, está dividido, e há uma grande parcela da população que associa esse atual governo, as caras, os personagens, a desvio e corrupção. E explode um esquema escandaloso como esse, tão grave, não podia deixar acontecer, né? Não poderia, isso não poderia ter acontecido em governo nenhum. Mas nesse, em que existe um histórico e existe essa associação por parte da população, isso não poderia acontecer. Por causa de mensalão, por causa desse outro histórico, isso, petrolão, né? Exatamente. Então, assim, um ministro que sabe disso há um ano, pelo menos um ano, e não age para acabar com a história, assim, de uma vez, cara, é indefensável. Como defender algo? Não tem absolutamente como. Indefensável. Porque é um prejuízo direto para as pessoas, né? Exatamente. E aí tem uma outra questão. Ontem mesmo a gente falava aqui sobre 2 aspectos que são importantes. Um deles é o aspecto de desgaste político. Claro que é uma preocupação do governo, do desgaste político, né? Mas nós, população, dane-se o desgaste político do governo. O que as pessoas precisam é receber aquilo que foi delas levado, né? O dinheiro roubado, esses descontos ilegais. E tem um aspecto que é bastante prático, que é como o governo vai devolver esse dinheiro. Não há uma clareza até aqui de como as pessoas serão ressarcidas. E não dá para entender por que o presidente Lula mantém o ministro Carlos Lupe nesse cargo. Não dá para entender porque tudo aconteceu debaixo do nariz de Carlos Lupe e ele não agiu rapidamente para conter essa sangria, esse escândalo. Né? Demorou, foi alertado pelo menos 6 vezes, como a gente tem repetido, e não agiu para interromper esse processo de descontos ilegais. Eles não foram suspensos, eles continuaram acontecendo. Lá em 2019 eram cerca de 600 milhões por ano, agora em 2024, nesse governo, 2 bi e 800 num ano de descontos ilegais. Como é que você explica isso? Agora, estava vendo aqui que o presidente Lula foi quem indicou o novo presidente do INSS e criou mais uma rusga ali com o PDT, partido aliado do governo.
Tô vendo no jornal O Estado de São Paulo hoje, líder do PDT dizendo que o presidente Lula desqualificou Carlos Lupe na nomeação para o INSS porque, segundo ele, o ministro nem consultado foi na definição do novo presidente do INSS. Ora, pois, então o presidente não confia mais em Carlos Lupe? Então tira. Então não tem porque ele está lá. Não é mesmo? Se vai fazer isso sem passar essa nomeação por Carlos Lupe, então não precisa ter Carlos Lupe ali. Se desconfia, se não há uma relação mais de confiança, tire-se Carlos Lupe da posição, até porque é o que deveria ter acontecido já, né? O presidente Lula demorou para falar sobre esse assunto e está demorando demais, permanecendo de mãos dadas com o ministro, né? Enfim, o JP continua com a gente para outro assunto daqui a pouco, mas aí, JP, vamos só acrescentar uma outra informação quando a gente vê tantos braços, né, de atuação nesse mega escândalo. Durante a operação da Polícia Federal, a Operação Sem Desconto, a PF encontrou $200 mil, o equivalente a R$1.100.000, na casa de um agente da Polícia Federal. É o Felipe Roters Coutinho, que passou a ser investigado depois de aparecer em imagens com pessoas suspeitas de envolvimento nesse esquema de fraudes do INSS. Esses vídeos mostram um agente conduzindo, no final de 2024, 2 suspeitos por uma área restrita no aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. Quem são? São os investigados Danilo Trento e Virgílio Antônio Ribeiro Filho, então procurador-geral do INSS. Felipe Roters Coutinho, ainda de acordo com a PF, teria feito viagens com compras de passagens em cima da hora, uma atitude que coincide com a de outros envolvidos no esquema. Em nota, a defesa do agente da PF negou qualquer irregularidade, disse que ele não tem qualquer vínculo ou questão relativa à investigação de fraudes do INSS. Os advogados, no entanto, não explicaram a origem desse dinheiro todo encontrado na casa do Felipe Coutinho.